Boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. Hoje, nossa terceira reunião do Decifrando o Novo Testamento com a visão espírita. Vamos estudar a chegada do precursor, né? E o nosso estudo aqui, sempre é feito à luz da doutrina espírita. A gente não quer brigar com ninguém, não quer estabelecer controvérsia com nenhuma outra religião, nem mesmo com os espíritas, porque nós sabemos que existem divergência, né, entre os próprios espíritas. A gente sempre bota aqui as Bíblias que a gente está usando, né? O texto que eu uso é sempre da Bíblia de Jerusalém. Desculpa. Sempre da Bíblia de Jerusalém. A gente sempre vai fazer essa referência do texto deles, dessa Bíblia, que é o texto que eu acho mais fiel, é o texto mais fidedigno. Tem a Bíblia do Peregrino, que é católica também, que eu já sempre falo, que tem comentários excepcionais do Luiz Alonso Schockel, e a Bíblia NVI, que é uma Bíblia protestante de estudo que eu uso, que também tem muitos comentários, e esse site aqui, Logos, que tem vários tipos de Bíblia. Manual Bíblico, do Halley, do MacArthur, e o Dicionário Bíblico também uso. Nas fontes espíritas, as obras básicas, o estudo avançado da doutrina espírita, o Evangelho de Emmanuel, por exemplo. Hoje eu vou usar um texto aqui do livro 3, que fala de Lucas, que são esses aqui de baixo. E o Evangelho Redivivo também, hoje estou usando o texto, também estou estudando aqui. E também estou pegando muita coisa do Sabedoria do Evangelho do Pastorino, e Primícias do Reino também estou pegando hoje, textos dali. Então, nossos objetivos são falar do Evangelho de Lucas, quem foi Lucas, falar de Zacarias, falar da Anunciação a Maria, falar do Magnificat e do Benedictus. Vamos chegar lá, saber o que é. Lucas. Então, começando com Lucas. Lucas foi um médico, era grego, nascido na Antioquia, na Síria, na Turquia, mas ele era grego, né? E ele, além de escrever o Evangelho, também escreveu o livro Atos dos Apóstolos. Então, o Atos dos Apóstolos também foi escrito por Lucas. Antigamente, esse livro, o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos, era uma coisa só, que foi dividido em dois. Tá? O livro Paulo Estevão, ele conta uma parte da história do Atos dos Apóstolos, a parte de Paulo. E o porquê Lucas foi companheiro de Paulo, foi discípulo de Paulo, né? Viveu com Paulo. E Lucas não conviveu com Jesus. Ele usou outras fontes, escritas e fontes orais, para elaborar o seu evangelho. Alguns autores acham que ele usou o evangelho de Marcos como base. E a partir do evangelho de Marcos, ele foi fazendo perguntas e foi enchendo as lacunas, colocando outras coisas. Ele também teve contato com Maria, mãe de Jesus, porque ele tem informações, por exemplo, esse Magnificat é um cântico de Maria que só tem em Lucas. Então, essas informações ele só poderia ter pego com ela. E também sobre Zacarias, o Benedictus de Zacarias. Então, ele teve uma convivência com Maria, mãe de Jesus. E aí ele faz um prólogo. Né? No prólogo, ele declara que ele fez um estudo intenso do relato evangélico para ser capaz de escrever uma narrativa digna de confiança e convincente da verdade sobre a grandeza de Jesus. Ele escreve, né, esse prólogo, ele escreve para o Teófilo, né? Ele fala assim, olha, visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunha, oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após a curada investigação de tudo,
e desde o princípio escrever-te, escrever para, de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebestes. Então ele escreve para o Teófilo. Então esse Teófilo, quem era Teófilo? Essas teorias elas aparecem, essa pergunta aparece nos dois manuais bíblicos. Também o Severino Celestino faz a mesma pergunta, e na Bíblia do Peregrino, na Bíblia de Jerusalém, todo mundo tem essas discussões aqui. Então, e cada uma utiliza tem uma preferência por uma das três. Né? Uma é que existiria alguém com esse nome, algum conhecido da comunidade, estou escrevendo para você guardar isso como um documento para você estudar. Ou um funcionário público, uma pessoa de Roma, que ele escreveu sob um pseudônimo, para que essa pessoa não podia receber isso, e ele escreveu para essa pessoa, que teria que ser uma pessoa também letrada, porque o texto dele é um texto rebuscado. Ou uma figura simbólica, porque Teófilo significa amado por Deus. Isso em grego. Ou precioso para Deus. Quer dizer, ele pode estar significando toda a comunidade cristã. Escreveu para todo mundo que seja amado por Deus ou toda a comunidade cristã. Né? Então, por exemplo, Pastorino acha que essa terceira não é. A Bíblia de Jerusalém acha que essa terceira é a mais verossímil. Então, fiquem com a que vocês acham mais legal. Eu acho que a C, né, que é a figura simbólica, que Teófilo significaria toda a comunidade cristã, eu iria por aí. Bom, logo depois que ele faz essa introdução que eu li para vocês, ele faz um anúncio. Ele vai descrever o anúncio do nascimento de João Batista. Vai do do versículo 5 ao 25. Então, eu não vou ler o texto todo, não. Eu vou pedir para vocês lerem. Né? Como é que é esse anúncio do João Batista? Né? Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias, quer dizer, numa classe lá de sacerdote. Sua mulher era descendente de Arão, se chamava Isabel. E ambos eram justos diante de Deus de modo irrepreensível. Seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E os dois eram de idade avançada. Então já estabeleceu ali, né, que Zacarias e Isabel eram velhos, que ela era estéril e que eles eram corretíssimos. Bom, aconteceu que, ao desempenhar as funções sacerdotais diante de Deus, no turno da sua classe, coube a Zacarias, por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Toda a assembleia do povo estava fora, em oração, na hora do incenso. Então, lembra, a gente estudou isso lá no Antigo Testamento, né, no tabernáculo. O tabernáculo era dividido em 3. Tinha um átrio, onde todo mundo entrava, que era aberto. E você tinha lá uma tenda, né, que era dividida em 2. Tinha um lugar santo, onde os sacerdotes entravam, e tinha um lugar santíssimo, Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, e que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E, segundo a tradição, segundo o texto bíblico, Deus habitava naquele local ali durante a travessia no deserto. Deus ficava ali no formato de uma nuvem de fumaça durante o dia e uma coluna de fogo à noite, em cima da Arca da Aliança. Pois bem, a Arca foi perdida, mas eles mantinham ainda aquela tradição do lugar santo. No lugar santo, eles tinham que manter o incenso aceso o dia inteiro,
tinham que manter aquele candelabro, né, a menorá, candelabro que é uma haste central com 6 lados, né, com 6 hastes formando 7 velas, 7 cálices de 7, cada cálice no formato de uma amendoeira, de uma flor de amendoeira, cada braço da menorá com 7 flores de amendoeiras, e assim vai. E também a mesa dos pães, a mesa da anunciação, onde tinha os 12 pães ázimos. Pois bem, o Zacarias, né, essa figura aqui, mostra ele vestido aqui de sacerdote, né? Que eles tinham esse parte de cima aqui, a cabeça, né? Não é solidel, né? Tipo um chapéu aqui na cabeça que tinha um formato específico. Ele tinha no peito essa placa com pedras preciosas, as roupas eram nesse formato e tinha os guizos no final, embaixo. E eu já até tinha falado com vocês, né? O guizo é porque eles entram sozinhos, só ficam sozinhos lá no lugar santo dos santos, e ninguém podia entrar. Então ele ficava com o guizo, podia ouvir, e amarrava uma corda na perna do cara. Porque se o cara morresse lá dentro, ou passasse mal, tinha como puxar ele sem ninguém ter que entrar. Então, porque se ficasse em silêncio, é porque ele não estava se mexendo, então trazia. Então ele está aqui paramentado para entrar na região onde tinha um incenso, que seria o antigo Santo dos Santos. E então ele entra sozinho ali. Quando ele entra no Santo dos Santos, na hora do incenso, então o texto continua. Apareceu então um anjo do Senhor, de pé à direita do altar. É igualzinho está a figura aqui. Um anjo, está aqui o Zacarias, está o incenso, apareceu aqui um anjo. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Esse termo, assim, temor, o Lucas usa essa expressão toda vez que eles veem que algum personagem vê um anjo ou vê alguma coisa maravilhosa, eles falam assim, fulano se encheu de terror. Então aparece várias situações essa expressão aí. Disse-lhe, porém, o anjo, não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, ao qual porás o nome de João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento. João, o normal nas famílias israelitas era colocar o nome do filho sempre de algum ascendente, de algum antepassado. Não tinha ninguém na família de Zacarias com o nome de João. Trarás alegria e regozijo, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida embriagante. Ficará pleno de Espírito Santo, ainda no seio da sua mãe. Lembra também lá no Antigo Testamento, né, que tinha os nazireus. Por exemplo, Sansão era um nazireu. A mãe de Sansão também tem um sonho, você encontra com o anjo fala para ela que ela vai ter um filho, que é ser um juiz, que é libertar o povo de Israel, e fala que ele tinha que ser dedicado a Deus. Aí ele fala que ele não pode beber bebida alcoólica, bebida fermentada, e que ele não podia cortar o cabelo, que ele tinha que ser dedicado ao Senhor. Então ele era um nazireu. Então o João Batista também também seria dedicado a Deus da mesma maneira. Por isso que João só comia mel e gafanhoto. E não bebia. Bom, e aí diz que ele vai ficar pleno de Espírito Santo no ventre, ainda no seio da sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor. Ele caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então aqui ele já fala que o João vai caminhar com o Espírito
de Elias. O espírito e poder de Elias. Lembra que a gente viu lá atrás que o Zacarias, o último profeta, fala, na última versículo, que o Elias ia vir antes do Messias. Então, ele está falando aqui que o João ia nascer com o espírito, quer dizer, era ser a reencarnação de Elias. Bom, vamos lá. Aí o Zacarias fala assim: de que modo eu vou saber isso? Porque eu sou velho, minha esposa é de idade avançada. Respondeu o anjo: eu sou Gabriel, assisto diante de Deus e fui enviado para anunciar-te essa boa nova. Eis que ficarás mudo, sem poder falar até o dia que isso acontecer, porquanto não creste em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Então, fala para ele ficar mudo. Gabriel se anuncia. Outra coisa interessante também. No Antigo Testamento aparecem os anjos, mas eles não são nomeados. Os anjos só são nomeados agora no Novo Testamento. Aparece os arcanjos, né? Gabriel e depois aparece Miguel. Aparece só o Rafael lá em Tobias, desculpa. Tobias aparece o anjo Rafael. Então, e aí ele vai ficar, o anjo fala: poxa, você duvidou do que eu estou te falando, você vai ficar mudo. Na verdade, ele fica surdo e mudo, depois vocês vão ver lá atrás, porque mudo em hebraico é a mesma palavra para surdo e mudo. Normalmente, todo mundo que era mudo era porque era surdo. Então, ele vai ficar surdo e mudo. O povo, lá fora, esperava por Zacarias, admirado com a sua demora. Quando ele saiu, não podia falar. E compreenderam que tivera alguma visão no santuário. Falava-lhe com sinais e permanecia mudo. Completados os dias do seu ministério, voltou para casa. Algum tempo depois, Isabel, sua esposa, concebeu e se manteve oculta por 5 meses, dizendo: isso fez por mim o Senhor quando se dignou a retirar meu opróbrio diante dos homens. Quando se dignou a tirar minha desgraça, né? Então, nessa história toda, o que a gente pode perceber aí? Primeiro, 4 destaques, né, que eu separei aqui. O renascimento do profeta Elias. Eu acho que está muito claro isso, né? O profeta Elias vai nascer com o espírito do profeta Elias. O segundo, manifestações mediúnicas de efeito inteligente e físico. Quer dizer, Zacarias, ou ele teve a vidência, ou ele viu um anjo, ou um anjo realmente se materializou para ele, que se identificou como Gabriel. Então, ali foi, né, o Espiritismo explica, né? Hoje eu estava lá no Kardec fazendo uma palestra sobre milagre, né? Tem milagre? Não, tudo tem explicação. A gente pode não saber fazer, mas tem explicação, né? Então, assim, é uma manifestação de uma evidência ou de uma materialização. E a mudez e surdez temporária de Zacarias. Isso é muito interessante. Por que ele ficou mudo e surdo? Eu procurei a beça sobre isso. Se alguém falava alguma coisa de mediunidade, que é como se ele tivesse perdido ali a mediunidade. Mas como ele não perdeu a mediunidade, né, eu acho que ali ele ficou surdo e mudo como se fosse uma punição pela não aceitação do que inicial do que Gabriel mandou ele fazer. Mas, na verdade, a gente não sabe o que foi ali, mas essa mudez temporária dele também serviu para ressaltar que alguma coisa aconteceu. Porque o pessoal que estava lá fora, se ele saísse, eu vi um anjo. E ele mudo e surdo também podia ressaltar mais o evento, né? E aí, o quarto ponto, a necessidade de João Batista levar uma vida de renúncia e devoção para cumprir fielmente a missão que foi destinada. Então, ele já começa, antes de nascer, já vai dedicar o João. Olha, o João, ele não pode beber bebida alcoólica, ele tem que levar uma vida frugal, não sei o quê. Ele já, desde o início, ele já é definido, né, como
uma pessoa diferente. Bom, o texto de Lucas termina com essa frase que eu te falei e passa para a próxima, que é a Anunciação. Né? A Anunciação no versículo 26. O texto da Bíblia de Jerusalém está na tela aí. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. No 6º mês, depois de que ele apareceu para Zacarias. Então, na teoria, a Isabel já estava quase de 6 meses. Porque o Zacarias teve que terminar, né, o serviço lá no templo, depois foi para casa e depois ela engravidou. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus na cidade da Galiléia, chamada Nazaré. Uma virgem desposada de um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Estando onde ela estava, ele lhe disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Então, assim, esse cheia de graça, o que significa isso aí? Cheia de graça. Bom, primeiro, Maria, eu já conversei com vocês, é o espírito mais elevado que já pisou na Terra depois de Jesus. Tanto é que lá na frente, Lucas fala no capítulo 7 que Maria, que João, dos filhos de mulher, foi o maior. Né? Então, assim, o João foi o segundo maior. Então, seria Maria, depois João, o precursor. Maria é o espírito mais elevado que já tinha pisado aqui na Terra. E aí, quando ele fala assim, cheia de graça, né, ele está falando de graça, de beleza física e moral. Né? É um espírito superior, quase espírito puro, elevadíssimo, que já está ali, né, uma beleza moral, espiritual, alto nível. Alto nível. Né? O Pastorino fala assim, somente um espírito de elevada hierarquia espiritual poderia, sem dúvida, ser a mãe de Jesus, ainda que ela desconhecesse a grandeza espiritual que possuía e a missão que deveria executar. Então, assim, ela encarnou, esqueceu, né? E aí ela ficou intrigada com a saudação. Por que ela ficou intrigada com a saudação? Ela não ficou intrigada porque tinha um homem, um anjo lá no recinto com ela. Ela foi intrigada com a saudação. Né? Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Porque era comum haverem saudações quando se chegava perto. Então, shalom, shalom. Era a saudação normal dos hebreus. Quando o anjo fala isso, é uma saudação assim muito muito lisonjeira para ela. E ela ficou intrigada com a palavra e foi a pensar por qual o significado disso. O anjo então acrescenta: não temas, Maria, encontraste a graça junto de Deus. Quer dizer, Maria é a cheia de graça. Então, Maria foi a escolhida. Só para fazer um parênteses aí, na Igreja Católica, ela considera que esse texto indica que Maria era livre do pecado original. Que isso, quando o anjo fala isso, ele está indicando que Maria era uma mulher livre do pecado original, do pecado de Eva. Né? Então, ela não pecou desde que nasceu até ali, aquele momento, ela nunca havia pecado. Essa é a interpretação da Igreja Católica. E ele continua: eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e seu reinado não terá fim. Né? Então,
Jesus, né, era filho de Maria, mas só que Jesus era mensageiro de Deus, né? Por isso que ele, quando o anjo fala, ele não fala que Jesus vai ser filho de José, né? Filho de Deus, filho do Altíssimo. Então, o Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que eu até esqueci de botar ali, ele fala assim: ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios. O carinho materno podia sofrer, contudo, a vontade celeste regozijável. Regozijável. Quer dizer, o carinho materno podia sofrer, contudo, a vontade de Deus se regozijava. Poderia haver lágrimas em seus olhos, mas brilhariam festas de vitória do reino de Deus. Suplicara aparentemente em vão, porquanto certo Todo-Poderoso atendera-lhe os rogos, não segundo seus anseios de mãe, e sim de acordo com os seus planos divinos. Ele está falando, o Humberto Campos fala disso, que ela era uma mulher que sofreu quando Jesus foi crucificado. Então, ele fala assim, Maria era uma mulher, um ser humano, mas ela se rendeu à vontade de Deus. Aí Maria fala assim, como é que vai ser isso? Se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Aí Maria vai e fala, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Nesse momento, Maria se coloca como servidora. Ó, o que Deus mandar fazer vai ser. E, coitada, ela tem uma encarnação complicada, né? Complicadíssima. O Emmanuel, deixa eu ver aqui. Não, Amália Franco, desculpa, Amália Franco. No livro Vozes do Além, ela fala, ela tem um texto, uma poesia. Ela fala assim: Mãe Santíssima, enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa-te recordemos a pureza incomparável e o exemplo sublime. Soberana, que recebeste na palha cinzela o Redentor da humanidade. Lâmpada de ternura, que apagaste o próprio brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens. Benfeitora, que te desvelaste incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria. Senhora, que viste na cruz a morte do Filho Divino. Missionária, anjo, estrela. Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu manto costelado de amor. E que todas nós, mulheres desencarnadas e encarnadas em serviço na terra, possamos repetir diante de Deus cada dia a tua oração suprema, de suprema fidelidade. Senhor, eis-me aqui a tua serva, e cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, Maria, né, aqui nesse texto, né, eu peguei Maria, né, o texto fala da Maria cheia de graça, da Maria Mãe Santíssima e da Maria Serva. E a Amália Rodrigues ainda fala, né, da soberana, lâmpada de ternura, da benfeitora, da missionária, do anjo, da estrela e da serva. Maria é o espírito mais elevado que já veio aqui na Terra depois de Jesus. E aí, depois que ela recebe existe essa anunciação, né? Existe a tal da visitação. Então, a Maria, o texto está assim, em Lucas, capítulo 1, versículo 39. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa,
dirigindo-se apressadamente para uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, e Isabel ficou repleta de Espírito Santo. Lembra quando o Zacarias entrou no templo, que o anjo apareceu para ele e falou que Isabel ia ficar grávida e que a criança no ventre dela ia ficar cheia de Espírito Santo? Aí está a situação a quem Gabriel estava se referindo. Né? Então, os textos também falam assim, imagina, né, Maria chegando e João Batista, que era o precursor, chegando perto de Maria, como que ele ficou feliz? Né? O espírito Elias, espírito João Batista, reconheceu Maria. E ele ficou feliz. Assim, o texto ainda fala, o pastorino fala assim, dada a grande evolução espiritual de Elias, era-lhe possível manter a consciência desperta mesmo durante a formação do seu corpo físico no ventre de Isabel. Então, João Batista estava consciente, segundo o pastorino, ainda durante a gestação. O espírito de Elias sabia tudo o que estava ocorrendo e tinha visão espiritual ampla, ao passo que Isabel não podia, humanamente, descobrir a gravidez de Maria, que não tinha nem um mês e, portanto, não aparecia eternamente. Então, quando ela chega perto, esse Espírito Santo indica para Isabel que Maria está grávida de Jesus. E o Espírito Elias, conhecedor dos fatos, aí vamos ver a próxima. Com um grande grito, é o texto do bíblico, ele fala assim, com um grande grito, a Isabel fala, bendita é tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Bendito é o fruto de teu ventre. Bendita bendito és tu entre as mulheres. Então, o Elias reconheceu ali, né? Imagina, Elias e Jesus ali, viu que estava ali. E aí ela, como se fosse mediunizada do próprio filho, falou, bendito entre outras mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Isabel, consciente de que as palavras tinham sido ditas pela sua boca, dizendo que logo que ouviu a voz de Maria, a criança pulou. Quer dizer, a criança pulou. Então, ela reconhece que foi a criança no ventre dela que falou, não ela. Então, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Palavras segundo o pastorino, palavras de João Batista pela boca de Isabel. E aí entra o cântico de Maria. É chamado de Magnificat. Isso nas tradições católicas. Esse cântico começa assim: minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Então, olha só aqui. Para aí. Primeiro versículo. Versículo 46. Minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. Ela faz aí uma separação entre alma e espírito. Isso é uma coisa bastante interessante, tá? Depois, Paulo, lá em Coríntios, no capítulo 2, olha só o que Paulo fala. No capítulo 2, versículo 12. Quanto a nós, não recebemos o espírito do mundo,
mas o Espírito que vem de Deus, a fim de conhecermos os dons da graça de Deus. Desses dons não falamos segundo a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas segundo aquela que o Espírito ensina, exprimindo realidades espirituais em termos espirituais. O homem psíquico não aceita o que vem do Espírito de Deus. É loucura para ele, não pode compreender, por isso deve ser julgado espiritualmente. O homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Mas na frente ele fala dos homens carnais. Paulo, né, eu vou explicar melhor aqui. Paulo, ele faz uma divisão, o tríplice natureza do homem. Isso é uma parte filosófica muito forte de Paulo. Isso está em Tessalonicenses, isso está na Carta aos Hebreus, isso está em Coríntios. Isso tem a ver com a visão grega de Pitágoras e de Platão também. O que eles falavam? É que existia uma tríplice natureza do homem: o espírito, a alma e o corpo. O espírito, ele estava falando assim, seria o pneuma, é a parte do homem espiritual. É a parte do ser humano que tem discernimento, esperança, adoração, oração e fé. A alma é a psique, é o homem psíquico. Tem a imaginação, sentimento, vontade, ciência e razão. E o corpo, né? O corpo, o soma, é o homem carnal que tem os 5 sentidos. Então, essa visão, né, de espírito, alma e corpo, a gente vê muitas vezes. Outro dia eu demorei a entender isso. Eu estava vendo uma entrevista com aquele pastor Cláudio, e aí o entrevistador pergunta para ele: existe espírito? O que é espírito? O que é alma? E ele responde isso aqui. Ele está falando de Paulo. Por isso que quando Allan Kardec, lá no início, na introdução do Livro dos Espíritos, ele fala: o que é alma? A alma é o espírito encarnado. Ele foge dessa visão psicológica, não, dessa filosófica de Paulo e grega. Mas se a gente pensar bem, né, o que ele está falando aqui? Né? O que é um homem espiritual? O homem que já atingiu, né, a visão espiritual é aquela pessoa que tem discernimento, que tem esperança, que adora, que ora, que tem fé. A pessoa que ainda está, o homem psíquico, que é o que pensa muito. Então, ele imagina, ele sente, ele tem vontade, tem consciência, tem razão. É o nosso lado ainda material. E o corpo são os sentidos que trazem tudo para a gente. Então, é como se fossem a nossa evolução espiritual, né? Nós, como seres primitivos, ainda somos muito corpo, vamos andando um pouquinho, já viramos mais razão, e quando a gente consegue chegar na intuição, a gente consegue entender e nos tornarmos homens espirituais. Por isso que Paulo fala que não adianta falar de coisas espirituais para homens que estão ainda muito ligados na parte, no discernimento, no sentimento, na vontade, na consciência, na razão. Por isso que ele fala, não adianta a gente ficar dizendo coisas elevadas para as pessoas que não vão entender. E é verdade, né? Jesus fala, não adianta jogar pérolas aos porcos. É mais ou menos nesse sentido aí. Então, ela começa, né? Esse texto aqui é o texto do Pastorino. Temos, portanto, uma nítida distinção entre alma e espírito, que Paulo também distingue de acordo com a filosofia platônica. Em Tessalonicenses, quando ele está lá, quando suplica a Deus que nos santifique o espírito e a alma e o corpo. Então, o Paulo fala que a gente tem que tratar, né, a nossa parte espiritual, a nossa parte de razão e o nosso corpo físico. A gente tem que trabalhar esses dois lados. Tá? Bom, aí nós vamos passar para a circuncisão, nascimento e circuncisão
de João Batista. João Batista nasce. E o Zacarias continua surdo mudo. Aí no 8º dia vai ter a circuncisão. A circuncisão foi uma tradição que aparece lá em Abraão, lá na Gênesis, Gênesis capítulo 17, versículo 11, em que Deus combina com Abraão, que fala assim, Deus fala para Abraão, farei circundar a carne do vosso prepúcio, e esse será o sinal da aliança entre mim e vós. Depois Josué reforça isso. Então, a tradição judaica o ritual todo mundo que é judeu, no 8º dia tem que fazer a circuncisão. E João, como era judeu, foi fazer a circuncisão. Jesus também faz lá em Lucas capítulo 2, a gente também vai ver isso lá. E aí, quando foram dar o nome, a mãe, Isabel, virou e falou assim, o nome vai ser João. E o pessoal falou, que isso? Que João o quê, rapaz? O nome devia ser Zacarias. Devia ser Zacarias, porque não tem nenhum João na família dele. E aí, aí eles falam, então a parentela não tem ninguém com esse nome. Aí, por meio de sinais, perguntavam ao pai como queria que se chamasse. Quer dizer, tinham que falar em sinais com o Zacarias, porque o Zacarias estava surdo. Pedindo uma tabuinha, ele escreveu, o seu nome é João. E todo mundo ficou admirado. No momento em que ele escreveu o nome vai ser João, a voz dele volta. E Zacarias, seu pai, repleto do Espírito Santo, profetizou. E aí ele fala o Benedictus. O que é o Benedictus? É o cântico de Zacarias. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde tempos remotos, pela boca de teus santos profetas. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos, para transmitir a seu povo o conhecimento da salvação pela remissão dos pecados. Então, Zacarias começa a profetizar dizendo que João vai ser chamado de profeta, porque lembra que não teve nenhum profeta depois de Malaquias, houve um silêncio de 400 anos de profetas, o próximo profeta é o João, que é o Elias reencarnado, que ele vai preparar o caminho. Ele é o precursor. E aí ele continua. Graças ao misericordioso coração do nosso Deus, pelo qual nos visita o astro das alturas para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, para guiar nossos passos no caminho da luz. Olha só, ele está falando já de Jesus, desculpa, ele está falando de João ainda, que vai iluminar os que jazem nas trevas e na sombra para guiar-nos no passo do caminho da paz. O certo é que Elias e João Batista João Batista foi cercado de todos os cuidados, tudo que era necessário para que ele pudesse ser o precursor. Esse versículo 79, na verdade está falando de Jesus, sim, está falando de Jesus que vai vir trazer luz para quem jaz na sombra. Então eu peguei aqui, lembra que eu falei de vocês? Na página 30, esse texto foi publicado no livro Vinha de Luz, isso mesmo, capítulo 85. O texto chama Substitutos. Ele está falando ali, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos caminhos, nossos passos no caminho da paz. Emmanuel fala assim, é razoável que o administrador distribua o serviço e responda pela mordomia que lhe foi confiada. Então, o chefe distribui as tarefas e fica lá numa boa.
Detendo encargos da direção, um homem é obrigado a movimentar grande número de pessoas. Orientará seus dirigidos, educará os subalternos e dar-lhes-á incumbências para que eles apurem as qualidades do serviço. Ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhe competem. Então, assim, eu quando era lá, né, trabalhava lá no estaleiro, lá na Estibraz, né, construção de navio, a gente aprendia o seguinte, o japonês ensinava para a gente, olha, ninguém consegue administrar mais do que 10 pessoas. Então, para cada 10 pessoas tem que ter um supervisor, tem que ter um encarregado. Então, toda a hierarquia do estaleiro era baseada assim. Então, se eu era chefe, eu tinha lá, sei lá, 100 pessoas trabalhando para mim, eu tinha que dividir isso em frações de 10. Então, eu tinha que ter 10 grupos de 10, tinha que ter, ou então 10 grupos de 9, né? E um chefe para cada um, para que eu administrasse só aqueles chefes, só aqueles supervisores. E cada supervisor administrava o seu grupo. Então, ele está falando mais ou menos isso. É normal que os chefes, né, tomem conta só dos seus imediatos. E assim, para baixo, assim vai andando. Né? Então, é assim que funciona. Né? Uma empresa gigante, sei lá, como a Petrobras. Tem lá, sei lá, quantos 100 mil, nem sei quantos funcionários tem a Petrobras. Mas tem lá o presidente. O presidente comanda 10 diretores. Cada diretor comanda seus 10 gerentes executivos. E assim vai andando para baixo. Né? Dispunha. Então ele fala assim, se houvesse alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho na costa da terra, esse alguém foi Jesus. Então Jesus poderia disponibilizar uma galera. Dispunha o Senhor de legiões de emissários esclarecidos, mantinha incalculáveis reservas ao seu dispor. Podia enviar ao mundo iluminados filósofos para renovarem o entendimento das criaturas, médicos sábios que curassem cegos e loucos, condutores fiéis dedicados a ensinar o caminho do bem. Na verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor uma multidão de seus cooperadores diretos, a nosso favor, mesmo quando suas mãos divinas enfeixam o poder administrativo da terra. Mas urge reconhecer que, no momento julgado essencial para o lançamento do reino de Deus entre os homens, veio ele mesmo à nossa esfera de sombra e conflitos. Não enviou substitutos ou representantes. Assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e, sozinho, suportou a incompreensão e a cruz. Inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviço intransferível. O Jesus veio ele mesmo iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos passos no caminho da paz. Porque e todos nós temos que aprender com isso, né? Porque o serviço, né? O serviço que nós todos temos que fazer de elevação espiritual, de progresso, de estudo, de reforma íntima, de aprimoramento espiritual, de busca da perfeição, é pessoal e intransferível. Nós temos que fazer isso. Esse é o texto, né, do Benedictus, finalzinho dele. E aí, Lucas termina o capítulo 1 com as cenas dos próximos capítulos. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Habitava nos desertos até o dia que se manifestou em Israel. Então, para a semana que vem, vamos estudar Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25, Mateus, capítulo 2 e Lucas, capítulo 2,